Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao canal, Hugo Leonardo, auditor do TCU, e hoje eu quero dar uma notícia muito legal. Foi autorizado o concurso da CGU, Controladoria Geral da União. É um concurso muito esperado para o pessoal, porque o último concurso foi em 2012. E olha que legal, vão ser 375 vagas. 300 vagas para auditor, que requer nível superior, e 75 vagas para técnico, que requer o nível médio. Então, assim, é uma baita de uma oportunidade, tá? CGU é um órgão que tem uma qualidade de trabalho muito boa, um corpo técnico excepcional, a gente já trabalhou juntos. E o que é mais legal, tá? Salário inicial para técnicos, mais de R$ 7.700. E o salário inicial de auditor, mais de R$ 19.600. Então, assim, além de ser um excelente cargo, além de ser um órgão maravilhoso para trabalhar, tem também o teletrabalho regulamentado, ele paga muito bem e você com certeza vai estar muito bem na sua carreira profissional sendo aprovado nesse concurso. E o meu objetivo aqui hoje é falar um pouco dessa autorização e do edital anterior, que foi em 2012. Então veja só, quase 9 anos aí sem concurso. Então quero dar esse panorama para você que está chegando agora, saber como fazer, como começar, o que esperar e como se preparar, beleza? Primeira informação interessante. Hoje, dia 27 de julho, que houve a autorização, e a CGU ela tem um prazo legal de até 6 meses para publicar o edital. O que significa que o edital pode sair, ele vai sair até 27 de janeiro de 2022. Porém, como a CGU já está há muito tempo preparando isso, eles podem ser mais céleres e sair o edital mais cedo. O que significa que é possível um edital ainda em 2021 e é possível que as provas sejam feitas talvez esse ano ou ano que vem para você tomar posse ainda em 2022, né? Porque ano que vem é ano eleitoral e tem um monte de regra lá que atrapalha a posse dos novos servidores. Então, isso é muito interessante saber. A última prova foi realizada pela ESAF, que tem um estilo próprio de elaborar provas. Só que foi em 2012, tem muito tempo. Então, assim, cogita-se que pode trocar para o CESP, Sebrasp ou até outras bancas. Então, em relação à banca, a informação que eu passo para vocês é: não se apeguem ao que já foi, ou seja, não se apeguem à ESAF e nem perca tempo tentando adivinhar o que vai ser. Como é uma incógnita, o fator banca tira da sua preparação para esses próximos meses até sair o edital de fato. E olha só que interessante, o último concurso foram mais ou menos 200 vagas e foram divididas em algumas especialidades. Teve área administrativa, área de correição, comunicação social, auditoria e fiscalização na área de infraestrutura. Então a galera aí da engenharia, arquitetura tem um cargo específico, embora ele não exija formação específica. Então se você é de outras áreas quer concorrer, você é bem-vindo. Auditoria e fiscalização geral, que aí realmente foram mais de 100 vagas em 2012. TI, sistemas, TI, infraestrutura e prevenção e ouvidoria. Essas foram as vagas do último concurso de 2012. Então, hoje, a gente tendo uma autorização para 300 vagas para o cargo de auditor, pode ser que venha também numa sequência de uma distribuição como essa, né? Porque é muita vaga e há muito tempo que a CGU não realiza concurso. Vamos passar agora então para a análise do edital, especificamente as questões, as disciplinas e os tópicos que vão cair, os pesos e a relevância de cada um, critério de eliminação, tudo que envolve essa grande prova que está por vir. Lembrando que eu estou me baseando no edital de 2012, tá bom? Então agora eu vou passar para a minha tela para vocês acompanharem o que eu estou vendo aqui também. Muito bem, estamos aqui no edital 2012, né, ESAF. E a prova foi dividida em 3 etapas, né? Foram provas de conhecimento básicos, prova de conhecimentos específicos e de conhecimentos especializados, além da prova discursiva, sindicância e curso de formação. Então, o que eu quero passar aqui, já deixei marcado. Primeiro eu vou falar um pouco das provas, tá? A prova objetiva, conhecimentos básicos, ela é comum a todas as áreas. Então, independente da área que você for preparar e qual tiver nesse concurso, vai cair uma prova nesse sentido aqui, com língua portuguesa, inglês ou espanhol, raciocínio lógico e administração pública. A segunda parte, que é a objetiva 2, que se chama conhecimentos específicos, também é comum a todas as áreas.
tem direito constitucional, direito administrativo e AFO. E a terceira, conhecimentos especializados, ela vai variar para cada cargo. O primeiro cargo, que é o cargo mais amplo, que chama Auditoria e Fiscalização de Atuação Geral, teve essa distribuição de matérias: contabilidade pública, políticas públicas, auditoria em TI, conhecimento de banco de dados e técnicas de controle. Isso aqui é auditoria, tá? A segunda matéria, que é auditoria e fiscalização para o campo de infraestrutura, que é a galera de obras, vai ter uma prova focada em obras, né, planejamento, normas, fiscalização e legislação, obras de edificações especiais, obras rodoviárias e obras hídricas. Então, se você é da área da engenharia, eu acho que essa é a maior oportunidade do ano de 2021. Eu sou engenheiro civil, né? Eu não ficaria de fora, eu abraçaria essa prova com tudo, tá? Se sair esse cargo de engenharia, vai ser realmente uma grande jogada. Na área administrativa, teve o tema de administração estratégica, contabilidade pública, licitações, contrato e convênios e regime jurídico dos servidores. Então isso aqui provavelmente é para um pessoal que vai trabalhar na área meio, dando suporte ali no RH, fazendo contratações. Na outra área, prevenção da corrupção e ouvidoria, vai pegar ciência política e gestão pública, relações internacionais, direitos humanos e cidadania e responsabilidade de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos. Também bem específico essa área. A próxima área, tecnologia da informação, na parte de infraestrutura. Matéria com gestão de TI, sistema de computação, rede de computadores e segurança da informação. Já a área de TI, desenvolvimento de sistemas da informação, vai ter gestão de tecnologia da informação também, desenvolvimento de sistema, aqui já é diferente, desenvolvimento de conteúdo web e engenharia de software e administração de banco de dados. Adiante, a área de correição. Aqui já vai ter uma área bem pesada para o direito, tá? Direito penal e processual penal, direito civil e processual civil, direito empresarial e correição no Poder Executivo Federal. Então, se você é da área do direito e quer concorrer com a área específica de direito, aqui é a sua grande chance. E por fim, a área de comunicação social, que foram poucas vagas, com fundamentos da comunicação, legislação básica, jornalismo, publicidade e propaganda, mídias eletrônicas e internet e relações públicas. Esse é o edital de 2012, tá? Não sabemos ainda quais serão as vagas que vão ser ofertadas nesse edital que está para sair. Eu estou fazendo um panorama geral que você tem que levar em consideração se for estudar para essa prova. Vou fazer uma análise aqui de auditoria geral, tá? E aí eu peguei as matérias e fiz isso aqui, ó. Eu já peguei as matérias por peso e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, quais são as matérias de auditoria geral que essa com certeza vai ter e deve ter muitas vagas para ela? Português, inglês, raciocínio lógico e administração pública. E esses foram os pesos da última prova. Então, está aqui o número de questões e os pesos. Percebe-se, então, que tem um português, tá, muitas questões e com peso 2. Então, essa aqui você vai ter que dominar, não tem como fugir. Tá? Inglês, espanhol e raciocínio lógico, 5 questões, peso 1, um peso muito insignificante para a prova como um todo. Deixaria para estudar em outro momento pós-edital. A gente não sabe como é que vai sair isso aqui. Se você já tem o hábito de estudar, pode continuar estudando. O outro tópico, administração pública, também 5 questões, peso 2, uma representatividade muito baixa em relação ao total da prova. Eu estudaria somente se eu tivesse já com um pouco de bagagem. Se eu estivesse começando do zero, também eu deixaria ela para depois. Aqui na parte de conhecimentos específicos, direito constitucional, administrativo e AFO, são 10 questões cada com peso 2 e total de 60 pontos. Aqui não tem como correr. Essa aqui, muito provável que vai cair nessa próxima prova, independente de qual banca seja, independente da orientação, porque são temas do núcleo da atuação de um auditor, independente da área de auditoria. Então aqui não dá para ficar de fora. Esse aqui, se você está começando agora, você tem que inserir já no seu ciclo de estudos. Na parte de conhecimentos especializados, a gente tem contabilidade pública, que é uma matéria que a galera tem falado muito, é pesada, e com peso 3, 5 questões peso 3, tem uma representatividade razoável aqui dentro das matérias especializadas, ela é a menorzinha aqui. Então, se
tiver começando agora, para não ficar pesado, eu deixaria para inserir isso mais para frente, em outro momento do ciclo. Técnicas de controle é batata, isso aqui vai cair, tá? Pode vir com o nome de auditoria, pode vir com outros nomes, mas isso aqui é o núcleo do trabalho do auditor. Então isso aqui, com certeza, você tem que estar estudando e devorando. Isso aqui você vai ter que gabaritar, você tem que dominar isso aqui. Já auditoria em TI, conhecimento de banco de dados, eu deixaria em dúvida, porque não se sabe se vai ser essa pegada que eles vão ter nessa próxima prova. Então, se eu fosse começar, eu começaria por dominar essas matérias aqui que eu pintei de laranja. Essas outras eu deixaria ainda subjúdice, esperando um momento mais para frente do edital, ou quando saísse o edital, ou quando eu já tivesse um domínio melhor sobre essas matérias que são o coração da auditoria. Tá? É apenas uma sugestão que eu estou dando para vocês. Claro que se você quiser já pegar o edital todo e começar, são 12 matérias. Você pode fazer um ciclo com essas 12 matérias e rotacioná-las de forma tranquila, tá? Atenção para mínimos. Mínimos em conhecimento básico e conhecimento específico de 40%, ou seja, a pontuação de 24. Aqui o total em cada prova é 60. A prova de conhecimento específico 60 pontos e conhecimento especializado são 180 pontos. Então aqui, pontuação mínima de 24, conhecimento específico também 24 pontos e conhecimento especializado você tem que tirar pelo menos metade da prova, ou seja, 90 pontos. Então não dá para negligenciar essas matérias aqui, mas no momento adequado você pode inserir no seu ciclo. Total das provas de objetivas você tem que ter 60%, ou seja, 180 pontos, senão você está eliminado. E a dissertação, ela vale 90 pontos e você precisa tirar 60% e provavelmente a dissertação vai cair, né, vai demandar o uso de português, vai cair algo relacionado aos direitos, AFO, técnicas de controle e talvez alguma coisa daqui, tá? Então, é importante você também ficar atento a isso. Eu até fiz uma simulação de um ciclo de 20 horas, né? Aqui é o percentual do peso de cada matéria em relação ao total da prova, que vale 300. Então, eu calculo aqui uma proporção, fazendo um ciclo de 20 horas, para quem está começando do zero, daria essa relação de dedicação, né? Eu gosto de alocar tempo proporcional à demanda da prova, né? Claro que à medida que você tem uma evolução muito boa, já tem um conhecimento muito bom nas matérias, você pode alterar isso aqui. Mas eu gosto de usar o peso como termômetro. Por exemplo, português, como é uma matéria que muita gente já estuda para vários concursos, eu, por exemplo, diminuiria. Então eu fiz aqui a proporção geral e aqui a proporção adaptada. Então eu, por exemplo, poderia diminuir aqui português, 40 minutos, inglês, espanhol e raciocínio lógico, deixaria 30 minutos, um mínimo. A administração pública colocaria 1 hora, ou se de repente já tem um domínio legal, pode diminuir para 30 minutos. Os nossos direitos constitucional, administrativo e AFO, 1h30 seria o adequado dentro dessa lógica. Contabilidade pública eu coloquei proporcionalmente 1 hora, mas é um tipo de matéria que é casca grossa. Então, na regra aqui da proporcionalidade, seria 1 hora, mas talvez você precise de mais tempo. Então, é importante você fazer uma dosagem. Posso colocar 3 horas aqui? Eu já acharia arriscado, a menos que você esteja dominando muito bem as outras matérias. Porque tem que lembrar sempre do peso, né? A gente está falando de 15 pontos. Então você tem que fazer essa dosagem aí dentro da sua avaliação, do seu desempenho, como é que está seu percentual de acerto, se você já tem estudado nessas outras matérias. Aí sim você vai sempre pegando os seus pontos fracos e alocando mais tempo. Então, seguindo nessa lógica, políticas públicas, auditoria em TI, conhecimentos básicos de banco de dados, colocaria 2 horas e técnica de controle, eu tirei 30 minutos aqui e doei para as áreas de direito, ficou com 4 horas e 30 minutos. Um exemplo de um ciclo de 20 horas. Né? Lembrando que um ciclo de 20 horas você precisaria estudar no mínimo 20 horas por semana. Se você estiver estudando menos do que isso, está muito pouco para esse nível de preparação e para esse ciclo. Teria que fazer um ciclo um pouco mais enxuto. Talvez tirar algumas matérias e inseri-las depois. Beleza? Essa aqui, agora eu vou passar para... e eu já vou disponibilizar ele também, aqui tem um link. O edital é organizado aqui por tópicos.
Veja só, ao total, vamos descer aqui para o final, a gente vai chegar em 333 tópicos, mais ou menos 333 tópicos que você precisaria estudar baseando no edital de 2012, tá? Agora vamos passar para a análise do edital de auditoria de infraestrutura. Por que eu estou fazendo essas duas matérias apenas? Esses dois cargos. A auditoria geral, óbvio, é a auditoria principal que tem na CGU. E a auditoria de infraestrutura, além de eu ser da área de engenharia civil, eu passei no TCU por um concurso como esse de obras públicas. O nome do TCU é Obras Públicas. E eu tenho uma grande convicção de que vai cair, vai ter vagas para esse concurso. Então, é o grande concurso da área de engenharia, da área de arquitetura desse ano de 2021. Então, eu vou fazer também a mesma análise bem sucinta da distribuição das matérias e como eu começaria um ciclo de estudos aqui, tá? Então, aqui a gente tem, novamente, português, você precisa estudar agora. Se você está começando agora, você precisa começar a estudar português. É um peso muito grande, é uma relevância muito grande nessa prova e em qualquer prova. Eu deixaria inglês, espanhol e administração pública também em stand-by. Nesse momento, se você está começando agora, eu deixaria em stand-by. Tá? Não começaria com essas matérias agora. Mas existem pessoas que preferem já estudar completo. Então, siga seu coração. Direito constitucional, direito administrativo e AFO, aqui você precisa estudar, porque, como eu falei, é o núcleo da atuação dos auditores. Eles vão realmente usar muito desse recurso do direito constitucional, administrativo, do AFO. Cai muito, você precisa já estar dominando essa matéria, especialmente se você é como eu, da área da engenharia, das exatas, você vai ter dificuldade por tratar de um linguajar diferente, mas logo você resolve isso, supera. Mas como é uma matéria que você, se estiver começando agora, tem um conhecimento muito baixo, precisa começar desde já. Tá? Se você já está estudando para concursos, então você já tem uma noção muito boa de direito constitucional, administrativo, talvez ainda não tenha pego AFO, mas mesmo assim incorpore no seu ciclo de estudo já, porque é certeza ter essas matérias no edital. E por fim, conhecimento especializados, você tem que estudar, não tem como, aqui o peso altíssimo e vai ser o coração da sua prova se houver o cargo de auditor de infraestruturas, tá? Então vai ser obras, planejamento, normas, fiscalização e legislação, obras de edificações especiais, obras rodoviárias e obras hídricas. Se você é engenheiro, é da área da engenharia, já está estudando essas matérias em outras provas, eu sugiro parar tudo e direcionar para esse concurso da CGU, porque vai ser uma grande oportunidade, tá bom? Como você já está estudando já engenharia aqui, você não estaria se desviando do seu propósito. Você continuaria com um ciclo muito focado nas principais matérias de engenharia, nas principais matérias de direito e no português, que é o básico do básico. Regras gerais de mínimos a serem atingidos são as mesmas de auditoria geral, 40% das provas básicas específicas e 50% de conhecimento especializado. Total, você tem que ter 60% da nota para não ser eliminado. Tá? E a dissertação, ela vai exigir de você 60%, o que daria 54 pontos de 90. Como eu faria a distribuição de tempo? Essa distribuição que eu montei inicial seria um ciclo considerando todas as matérias. Tá? Então, por proporcionalidade, que é a forma como eu gosto de iniciar a minha alocação de tempo, tá? Pensa o seguinte, estudar para concurso é você dedicar tempo. O tempo é sua moeda aqui. Então, eu gosto de fazer uma distribuição por tempo exatamente por isso, porque pegando aqui o peso das disciplinas, onde há mais peso eu preciso ser melhor, tá? Sempre, nunca ignorando matérias também. Faria essa alocação. Aqui eu tenho um percentual, o peso relativo aqui de cada matéria. Eu coloquei aqui numa divisão de 20 horas, porque são 11 matérias. Se eu colocasse 16 horas, ficaria matérias muito pequenas. Olha aqui, inglês e raciocínio lógico ficou com 20 minutos. Então, um ciclo de 20 horas semanais, no mínimo, um ciclo de 20 horas, aliás, não significa que vai estudar 20 horas semanais, mas você precisa estudar pelo menos 20 horas por semana, tá? A ideia do ciclo é você rodar no mínimo uma vez por semana, podendo rodar até mais. Então, aqui uma adaptação que eu faria se fosse eu. Então, você precisa adaptar para a sua realidade. Português, se você já vem estudando, já tem um desempenho legal em português, não precisa de tanto tempo. Mesmo sendo uma matéria de peso alto, você pode vir aqui e diminuir tempo
para alocar em outras matérias, como no caso inglês e espanhol, raciocínio lógico, administração pública, talvez você não tenha familiaridade, direito constitucional, administrativo e AFO, que se você é da área de exatas, talvez não tenha tanto domínio dessa matéria, e aqui manteria 3 horas por disciplina do conhecimento especializado, dando aqui um total de 20 horas redondo. E seria uma sugestão de ciclo para você utilizar. Você pode começar com todas as matérias, mas na dúvida, por estar com tanto tempo o edital fora da praça, aí, quase 9 anos, talvez algumas matérias você queira deixar de lado e deixar para depois, como essas matérias aqui, que são matérias menores. Mas o que eu pintei aqui de laranja, português, os direitos, AFO e obras, isso é certeza que, havendo uma prova de especialização em infraestrutura, são matérias que com certeza vão cair, ou tem grande probabilidade de cair, não vale a pena deixar de fora. Essa foi mais uma análise de edital CGU 2012. Assim que sair o novo edital, eu vou lançar uma versão nova para você atualizar os seus estudos, mas comece por aqui, tá? Dê o primeiro passo, que é o mais importante, que é começar. Eu lembro da minha jornada quando eu comecei em 2008, uma prova da CGU também. Eu não tinha noção nenhuma de direito, de nada, mas eu agarrei a oportunidade, estudei dentro do meu limite, que na época era bem pequeno, né? Estava começando a pegar esse ritmo de estudos, e o meu resultado na prova foi interessante. Eu não cheguei nem perto de ser aprovado, mas ali foi o estopim de começar a estudar realmente de verdade, e um ano depois eu estava sendo aprovado no TCU para um cargo muito parecido com esse, relacionado a obras públicas. Então, eu dou esse conselho, comece, a melhor forma de você garantir uma aprovação é estudando, tá? E começar agora, se você não começou antes, é a sua grande chance de ter um início já turbinado, tá bom? Me siga nas redes sociais, tá? Meu Instagram é Hugo Leonardo VG, vou colocar aqui em algum lugar e bota aqui, ó, o sininho aqui, ó, em algum lugar tem um sininho para você acompanhar, para receber notificações. Dá um subscribe aqui no canal para dar uma força, manda um comentário assim, dizendo se essa informação foi útil para você, se valeu a pena eu investir aqui um pequeno tempo da minha vida orientando vocês, e compartilhe, né? Compartilhe essa mensagem. Eu, graças a uma pessoa que me deu uma dica, eu estou hoje no TCU. Eu estava no momento pós-prova, já estava aprovado, estava relaxando, né, depois de uma aprovação na prova da Ana, e uma amiga minha falou assim, olha, parece que vai ter concurso do TCU, dá uma olhada lá e fala com a fulana, uma outra amiga nossa. E eu fui atrás, e isso, foi ali que eu já comecei a estudar, e uns 60 e poucos dias depois eu estava sendo aprovado no TCU, depois dessa conversa. Então, faz isso, vai lá com seu mouse, clica no compartilhar, mande para algum amigo seu, pode ser a mensagem que ele estava esperando para começar a estudar de fato, e você pode ser uma fonte de bênção e ajudá-lo nessa mudança de vida, beleza? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.